fazer feliz proclamação. Aleluia, 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 aleluia. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, as multidões perguntavam a João: que devemos fazer? João respondia: quem tiver 2 túnicas, dê uma a quem não tem, e quem tiver comida, faça o mesmo. Foram também para o batismo cobradores de impostos e perguntaram a João: mestre, que devemos fazer? João respondeu: não cobreis mais do que o estabelecido. Havia também soldados que perguntavam: e nós, que devemos fazer? João respondia: não tomeis à força dinheiro de ninguém, nem façais falsas acusações. Ficais satisfeitos com o vosso salário. O povo estava na perspectiva e todos se perguntavam no seu íntimo se João não seria o Messias. Por isso João declarou a todos: eu vos batizo com água, mas virá aquele que é mais forte do que eu. Eu não sou digno de desamarrar a correia de suas sandálias. Ele vos batizará no Espírito Santo e no fogo. Ele virá com a pá na mão, vai limpar a sua eira e recolher o trigo no celeiro, mas a palha ele a queimará no fogo que não se apaga. E ainda de muitos outros modos, João anunciava ao povo a boa nova. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendíssimas irmãs religiosas, missionárias da caridade, cujo hábito imediatamente nos traz à mente e ao coração a figura da Santa Madre Teresa de Calcutá. Estimados coroinhas, ministros e extraordinários da comunhão eucarística, ministério de música, liturgia, queridos irmãos vindos das mais diversas comunidades de nossa paróquia, queridos irmãos e irmãs que se doaram nesses dias de congresso, que foram sirineus uns dos outros, sobretudo do Padre, carregando comigo a cruz. Meus irmãos que nos acompanham através das mídias sociais, a Pascom que chega até onde nós não sabemos, levando a boa nova do Evangelho. Meus irmãos e minhas irmãs, todos e todas aqui presentes, celebramos hoje o 3º domingo do Advento, e a liturgia nos faz mergulhar na imensidão do infinito amor de Deus,
e deste mergulho conduzidos pelo Espírito, nós emergimos com um profundo sentimento de alegria. Até mesmo a liturgia retira o roxo pesado do tempo penitencial e nos reveste do róseo para nos indicar que hoje é um domingo diferente, que hoje é um tempo especial, pois desde o início a liturgia colocou em nossa boca, desde a antífona de entrada até a segunda leitura, o texto retirado das cartas de São Paulo. Alegrai-vos sempre no Senhor. De novo eu vos digo, alegrai-vos, o Senhor está perto. Devemos nos alegrar, pois Ele está perto. Apenas um domingo, só mais um domingo, que nos separa de sua vinda. Apenas um pouco mais e o veremos. Não seria fora de propósito, amados irmãos, citar neste momento o Pequeno Príncipe, que explicou: se tu vens às 5, desde as 3, já sou feliz. Por isso hoje nós antecipamos a alegria do Natal, porque Cristo está próximo de nós. Mas aqui é necessário fazermos uma outra meditação. A fé cristã nos revela que é o tempo da nossa vida, enquanto caminhamos neste mundo, nós vivemos não uma quaresma, nós vivemos não o tempo do advento, nós vivemos o domingo da alegria, o domingo gaudete. Por quê? Porque estamos perto do Senhor. Ainda não o vemos, mas já ouvimos sua voz. Ainda não vemos o clarão do seu dia sem ocaso, mas já percebemos a luminosidade deste dia que no hoje da nossa história já se faz sentir. Estamos, sim, caminhando no tempo, mas já sentimos a doçura da eternidade. Mais um pouco e nós o veremos, mais um pouco e nós o encontraremos, mais alguns anos e nós entraremos no seu abraço eterno e seremos traspassados pelo seu amor, pois Deus é amor. Hoje também, meus queridos irmãos, nós nos alegramos pela conclusão do Congresso de São José. Um tempo que Deus escolheu para nós, um tempo que Deus nos chamou, um tempo que Deus veio ao nosso encontro, através das palestras, através dos momentos de oração, através da visita do nosso bispo, através deste dia inteiro, que foi um retiro a nos preparar para o Natal. Devemos hoje nos alegrar pelo encerramento do ano dedicado a São José. Esse ano que aumentou em nós a confiança em São José e, quiçá, tem aumentado a nossa devoção. E quem dera tem aumentado também a necessidade de como os filhos de Israel foram a José do Egito para encontrar o pão, nós também tenhamos a coragem de ir a José para encontrar o pão da vida. Em primeiro lugar, amados irmãos, o nosso pensamento neste momento dirige-se ao Santo Padre, o Papa Francisco, que quis instituir este ano dedicado a São José, nosso padroeiro e padroeiro de toda a Igreja.
na conclusão deste congresso, iremos remeter ao Santo Padre as atas de todo este congresso, para que ele saiba que na paróquia de São José, o ano de São José não passou em branco. O ano de São José foi vivido com simplicidade, sim, mas com alegria. E agora nós meditamos sobre o dia de hoje. Hoje é o domingo da alegria. E nós precisamos começar a nossa meditação com uma interrogação, um questionamento, mais do que isso, com uma objeção. Tem sentido falar em alegria hoje? Não seria anacrônico insistir sobre a alegria num tempo de pandemia, onde os mortos se amontoam nos nossos cemitérios, aliás, onde a própria morte nos rodeia como um leão que rodeia a sua presa? Não seria fora de lugar falar em alegria quando o mundo cada vez mais volta as suas costas para o seu Criador? Como podemos falar em alegria num tempo de medo, angústia, dor e confusão? Amados irmãos, a esta objeção, a esta interrogação e a este questionamento, nos auxilia a palavra do Senhor. A alegria não consiste na ausência das dificuldades. Não é uma nauseante calmaria. E nosso Senhor nos ensinou no Evangelho, exatamente no Evangelho, a boa nova que gera alegria. No mundo tereis tribulações, mas coragem, eu venci o mundo. Senhor, e nós que deixamos tudo para vos seguir, recebereis 100 vezes mais com tribulações. A alegria é relacionada à vitória final e não às contingentes, passageiras e efêmeras dificuldades. Dizemos, e me permitam usar esta imagem, dizemos que um filme foi bom, não porque ele foi permeado de felicidade, não porque desde a primeira cena até a última, as personagens principais estiveram sempre numa situação tranquila de alegria. Dizemos que um filme foi bom quando, apesar das tramas de suspense e de ação, encontramos no final o final feliz. Por isso, não importam as batalhas pelas quais passaremos, importa a vitória, que nós já possuímos o penhor, que é a cruz do nosso Redentor. Ó morte, onde está a tua vitória? Ó morte, onde está o teu pungilhão? O pungilhão da morte foi quebrado pela vitória de Cristo. Após a morte e a ressurreição do Senhor, não existe verdadeiramente uma tristeza. Todos os problemas, as dificuldades, são possibilidades do céu. Um escritor francês do século passado dizia, e eu concordo plenamente com ele, com Léon Blois, só existe uma alegria, é a de não ser santo. Porque não ser santo nos jogará na infelicidade completa, que consiste na ausência de Deus. Pois bem, em outras palavras, a alegria comporta a cruz, mas não uma cruz vazia, mas não uma cruz doentia, a cruz, mas a cruz com Cristo pregado nela. E enquanto Cristo estiver pregado
nas cruzes das nossas dificuldades, dos nossos problemas, dos nossos medos e angústias, nós encontraremos a vitória, porque aquela cruz já é nossa vitória. Amados irmãos, a liturgia de hoje nos indica 3 elementos da alegria cristã. O primeiro elemento é a confiança. É alegre quem sabe confiar. Não é alegre quem não tem problemas, é alegre quem confia. Alegre é a criança que confia nos seus pais, que não vê o futuro como uma ameaça, mas vê o futuro como uma promessa. Neste sentido, nós ouvimos na segunda leitura de hoje: não vos inquieteis com coisa alguma, mas apresentai as vossas necessidades a Deus, em orações e súplicas, acompanhadas de ação de graças. Interessante que o apóstolo nos manda pedir e manda que a nossa petição seja acompanhada de ação de graças, porque quem pede sabe que receberá. Quem pede com confiança, pede com um agradecimento já na boca. Quando Jesus foi ressuscitar Lázaro, Jesus começou a oração assim: eu te bendigo, ó Pai, porque me ouvis. Tu sempre me ouvis. Sim, devemos já, no ato de pedir, agradecer. O segundo elemento, amados irmãos, da alegria, é uma alegria que busca perfeição. Várias categorias de pessoas foram hoje, no evangelho que acabamos de ouvir, foram perguntar a João Batista: que devemos fazer? Os cobradores de impostos, os publicanos, cada um, os soldados, se apresentaram a João Batista e perguntaram: que devemos fazer? A alegria do evangelho não é uma alegria passiva, não é uma alegria acomodada, é uma alegria que busca, é uma alegria que sai de si mesmo e busca a perfeição. Penso que a alegria do evangelho nos ajuda a buscar a perfeição em 3 aspectos. Em primeiro lugar, através da escuta da palavra de Deus. A palavra de Deus é a vontade de Deus para mim concreta, no hoje. Não uma palavra que vem de um passado mais ou menos distante. Não a Bíblia como um livro antigo, ultrapassado, mas a Bíblia enquanto mensagem de amor, de um Deus que se revela. Depois, o segundo lugar onde podemos buscar a perfeição é na oração. A oração gera alegria porque ela possibilita aumentarmos a perfeição no amor de Deus. E por último, nós devemos, amados irmãos e irmãs, e talvez aqui seja o nosso maior pecado, nós devemos buscar a alegria na perfeição, na realidade concreta onde nós estamos. Os santos são exemplos disso. Os santos foram santos não porque fugiram da realidade que Deus lhe colocou. Eles foram santos porque naquele momento concreto souberam dizer sim a Deus. Olhemos para São José, um homem, como disse o Papa Francisco e ontem nós meditamos, um homem que tinha a capacidade de deixar-se guiar pelo Espírito na realidade concreta de sua vida, não fugindo, mas sendo, por assim dizer, proativo e capaz de descobrir o que Deus queria dele naquele momento.
E por último, amados irmãos e irmãs, para concluir, por último, só existe alegria quando nós nos percebemos próximos de Deus. Quando nós nos damos conta que Cristo é o Emanuel, que Cristo é o Deus conosco. Ouvimos no Salmo: Deus está perto. Eu repito, aliás, na primeira leitura, alegrai-vos. Eu repito, alegrai-vos. O Senhor revogou a sentença contra ti, afastou teus inimigos. O Rei de Israel é o Senhor, Ele está no meio de ti. Nunca mais temerás o mal. Naquele dia se dirá a Jerusalém: não temas, Sião, não te deixes levar pelo desânimo. O Senhor teu Deus está perto de ti, o valente guerreiro que te salva. Somente, amados irmãos, podemos estar felizes quando percebermos que quem está do nosso lado é a salvação. É o Deus que, descendo do céu, armou a sua tenda no nosso meio. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, glória de vida de Deus, glória de Deus. Neste sentido, amados irmãos, nós temos três modos, sempre três modos para mantermos a nossa união com Cristo e, portanto, a alegria. Em primeiro lugar, a vida de graça. A Santíssima Trindade, quando nós estamos em graça de Deus, quando não estamos no pecado mortal, a Santíssima Trindade, que é a fonte de toda alegria, habita em nós. A inabitação da Trindade. Às vezes não nos damos conta que no nosso coração habita Deus, que no nosso interior, o Deus que fez o céu, o Deus que os céus não podem conter, habitam dentro de nós. Deus, através do profeta, quando Deus fica sabendo que Davi quer construir um templo para o Senhor, o profeta diz a Davi a palavra de Deus: vós quereis construir para mim uma casa? Vós pensais que eu vou habitar num templo feito de madeira e de pedras? Eu que fiz o céu e a terra. Ou Cristo, no encontro com a samaritana, que diz: sim, chegará o dia em que Deus será adorado em espírito e verdade, não mais neste templo ou neste outro. Sim, pela graça, Deus habita em nós. Segundo lugar, Cristo está próximo de nós nos sacramentos. Cada um deles é Cristo que vem ao nosso encontro, é Cristo que se torna companheiro de nossa viagem, é Cristo que se faz ao nosso lado, tibus viatorum, a comida do viajante, sobretudo na Eucaristia. E por último, Cristo também se faz presente no irmão. E aqui está a nossa maior dificuldade. É fácil ver Cristo na Eucaristia, é fácil ver Cristo na palavra, nos sacramentos, é fácil compreender que Cristo está na nossa alma. Difícil é ver Cristo no outro, no pobre, no sofredor, naquele que necessita de nós. Por que Madre Teresa fez tantas coisas pelos pobres? Por que Irmã Dulce fez tantas coisas? Porque fizeram para Cristo. Porque tiveram a coragem, não somente de ler o capítulo 25 do Evangelho de Mateus, mas tiveram coragem de transformá-lo em vida. Senhor,
Quando foi que te vimos com fome, com sede, nu, peregrino, preso, e te fomos visitar? E o Senhor dirá: todas as vezes que fizestes isto a um dos pequeninos, foi a mim que fizeste. Aprendamos a ver no outro Cristo, e nós caminharemos muito mais para Ele. E para concluir, não quero concluir com minhas palavras. Um momento tão solene, um momento tão feliz. Quero concluir com as palavras de um santo, que ainda não foi canonizado, Dom Henrique Soares da Costa. Ele escreveu uma homilia para o dia de hoje e terminava assim: ó Santo Emanuel, tu que assumiste nossa condição humana, tu que não te envergonhaste de ser um de nós, um como nós, um conosco, acolhe nossa súplica. Alegra o nosso coração com a alegria da tua chegada, a mesma alegria que alegrou a Virgem, a José, a João no ventre materno, a mesma que fez Isabel exultar e Zacarias cantar, a mesma que alegrou os pastores e os magos. Santo Emanuel, que nossa alegria esteja numa vida vivida na tua presença, fazendo a tua vontade, cumprindo o teu mandamento. Vem, Senhor Jesus, que precisamos de ti. Vem e renova o nosso coração e o coração do mundo, que a tua vinda na glória se realize. Amém. Creio em Deus Pai,